Então, glória a Deus, né? Glória a Deus por mais esta reunião, por mais esta oportunidade da gente se reunir para ouvir a palavra do Senhor, para orar, e essa comunhão é algo que não tem preço, né? Amém. Então, eu estava orando pela reunião, o pastor Ricardo, alguns não ouviu o recado, ele está fazendo uma cirurgia de catarata hoje, na outra semana ele fez de um olho, agora esta semana do outro olho. Enquanto isso, eu estou aqui para passar a mensagem do Senhor para todos nós, né? Para mim também. E eu orei, né? Eu tô num propósito das madrugadas. O trem tá bom, gente, tá dando resultado. Então a gente precisa clamar ao Senhor, né? E eu em oração falei, Deus, o Senhor quer falar com a gente, porque o que eu vou falar? Da gente não sai muita coisa, né? E ele falou, fala sobre os gigantes, né? Então hoje nós vamos falar sobre os gigantes. E nós vamos começar lendo Malaquias 3, o versículo 2 e o 3. Malaquias 3, versículo 2 e o 3. Malaquias está antes de Mateus. Então fala assim a palavra do Senhor. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Nós vamos ler somente até aqui. Então aqui Malaquias está falando da vinda do Senhor Jesus, né? Como será? E sabe, gente, a gente tem que preparar para essa vinda do Senhor, não é verdade? E como que a gente se prepara para tão grande vinda do nosso Deus para nos buscar? Quem sabe me falar uma irmã? Obediência. Mais algum? Verdade, andar. Isso, exatamente. Então, a gente precisa se preparar para a vinda do Senhor. A gente precisa se santificar, levar mais a sério a palavra do Senhor. A gente não pode andar mais na nossa vontade. Porque a nossa vontade tem hora, gente, é de pegar os cabelinhos das pessoas. Você muda, senão, não é assim? Mas não é assim. A gente tem que amortecer a nossa carne e deixar Cristo reinar em nós. Porque vocês já pensaram que com todos os nossos defeitos, se Deus desistisse da gente, se chegasse na gente, irá ser. Não é assim. Deus tem a maior paciência com cada um de nós e nós temos que ter também com o nosso próximo. E algo que a gente precisa muito na nossa vida é o que eu falei hoje por irmã aqui, aprender a perdoar, né? E a entender que todos nós somos pecadores. Tem pessoas que a gente julga ter mais pecadores do que a gente. Mas se a gente for sondar o nosso coração, a gente vai ver que a gente não é muita coisa, né? Então a gente precisa aprender a perdoar as pessoas e nos limpando, né, para a vinda do Senhor Jesus. E, gente, é tão sério a nossa vida. E desde ali a época de Jesus, Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho, né? E era um homem que teve assim uma experiência muito forte com o Senhor. E era um homem convertido, Paulo. Ele converteu de verdade. Mas sabe o que Paulo falou? Não precisa ler. Em Romanos 7,19, ele falou assim: o bem que eu preciso fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não posso,
eu faço. Então, gente, nós somos muito humanos e a gente precisa amortecer essa vontade nossa e procurarmos o quê? Praticar o bem. Então, se você falou algo que a pessoa ofendeu com você, aí a gente tem que, né? Ó, eu me arrependi. Tudo ok? Então não leve isso pro outro dia, não. Eu acho que foi sábado. Eu falei algo para um funcionário lá no caixa e depois falei, nossa, o que eu falei? Aí eu liguei lá, ó, né? Tudo certinho aí, eu já me arrependi aqui. Tudo certinho, dona Iraci, oh, beleza. E o menino ficou feliz da vida. Então, se você vê que você falou algo que entristeceu a pessoa, aí a gente tem que reconhecer que a gente erra e que as pessoas não são obrigadas a aguentar a gente, né? A gente precisa ir lá e reconhecer e consertar a situação. E uma coisa assim que Jesus veio para nos salvar, para nos limpar, para nos purificar, para a gente nos tornar mais alvo do que a neve, né? E como que nós vamos nos tornar mais alvos do que a neve? Ouvindo e obedecendo a palavra do Senhor. Então, a obediência a esta palavra, nós vamos nos tornando mais brancos, mais, nós vamos nos aproximando mais do Senhor. E então a gente precisa disso, né? Nos limpar pela palavra do Senhor. E Deus falava de gigantes, né? E eu falei, Deus, e aí? E ele falou, a minha igreja precisa de posicionamento. A gente precisa ter posição em tudo na nossa vida. Então, se você viu algo errado, se posicione. Se posicione com amor. E se não der certo, aí tem que pedir um auxílio. Assim, aconteceu um fato e a pessoa estava assim adulterando a nota fiscal, adulterando quantidade de caixa. E aí eu falei, gente do céu, o que é isso? Aí eu falei, eu não quero que compre dessa empresa mais não. Para de comprar deles. Porque é a segunda vez, isso é uma coisa assim, muito séria. E aí o vendedor veio, né? Só para vocês entenderem o que é esse posicionamento. Aí o vendedor veio, não, mas a gente tem um preço mais barato, tal, né? Aí eu falei, ó, nós vamos continuar comprando de vocês. Mas se chegar aqui uma nota adulterada, a polícia vai chegar. A polícia vai chegar. Sabe por quê? Porque aqui pesa. Mas tem um açougue aí que às vezes não tem nenhuma balança e você tá quebrando aquele açougue. E eu vou lutar pelo outro. Já não é por mim mais. Então, gente, a gente tem que ter posicionamento contra o que é errado. Aí o Euripo falou, disse que ele questionou, né? Aí o Euripo falou, não, mas se a empresa não toma uma posição, alguém tem que tomar, né? Então, é isso, gente. A gente tem que se posicionar. A gente tem que falar, ó, eu não aceito isso está errado. Ah, mas aqui a gente vai ver, aqui a gente, né, já tá fera nesse negócio, como diz, mas o outro lá, às vezes tem um coitado aí que não tá preparado para aquilo. Então, a gente tem que se posicionar corretamente. E uma igreja bem posicionada, ela muda o mundo inteiro. Então, a gente precisa desses posicionamentos. E Davi, gente, ele era um jovenzinho posicionado. Porque o pai dele dava nada por ele. Mas ele era assim com Deus. E Davi, gente, ele estava lá fazendo o serviço dele, não estava ninguém vendo ele. Mas ele sabia que Deus estava vendo ele. E ali apareceu um urso para afrontar a ovelhinha ali que ele estava cuidando.
E ele certamente ele olhou para o céu porque ele vivia louvando e engrandecendo a Deus. E ele enfrentou porque ele sabia quem estava com ele. Davi era um adorador, ele tinha a presença de Deus. Então, gente, e ali ele enfrentou, ele venceu. E daí veio um leão, e ele posicionou, e eu lá tenho medo de leão. Ah, quem tá comigo aqui, ó, tá do meu lado. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E ele foi e enfrentou o leão. Davi, não tinha ninguém vendo Davi ali, mas Deus estava vendo Davi. Então a gente tem que saber que Deus nos vê, Deus nos enxerga, Deus sabe o que eu faço, Deus sabe o que vocês fazem. Então, e o que aconteceu? Deus lá no trono, oh Deus, Ele está lá no trono agora, Ele está nos olhando. E Deus lá do trono, o que Ele falou? Aquele ali eu vou ungir o rei de Israel. Porque ele não depende da força dele, não. Ele depende de mim. Ele aprendeu que a gente enfrenta os gigantes da nossa vida com Deus, né? E ali, Davi foi ungido o rei de Israel. Mas Davi, quando ele foi ungido, ele já matava urso e matava leão. E quando apareceu um gigante ali era o último dos gigantes, eu acho que é dos Anaquins e dos Enaques lá. E ele olhou naquele homem, 2 metros e pouco. Eu acho que ele falou assim, ele acha que ele é alguma coisa. Ele não sabe quem está do meu lado. Ele não sabe quem está do meu lado. E ele chegou lá, deixou enfrentar ele. Ah não, mas você é muito pequeno, você não pode. E Davi posicionado. Você não vai afrontar o meu povo mais. E Davi foi, e ele sabia que quem ia matar Golias não era ele. Por que ele sabia? Porque como que vocês vão matar um gigante com uma pedra? Davi sabia quem ia matar aquele gigante. Ele tinha intimidade com Deus. E a gente precisa desta intimidade, né? E ele foi, e ele falou, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ali, aquele gigante foi totalmente destruído. E eu fiquei imaginando, quantas vezes na nossa vida aparecem os Golias, aparecem os gigantes. E eles querem dizer que eles são maiores do que aquele que está conosco. Porque a gente nunca tem que olhar para nós, mas olhar quem está conosco. Quem está com a Célia agora? É a Célia? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, ali, aí eu fiquei pensando, quantas vezes vem um problema e você fala assim, é impossível esse problema se resolver. Mas o que é impossível para Deus, gente? Tem enfermidade que pode com Deus? Tem morte que pode com Deus? Não tem, gente. Não tem. Então, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, uma mulher, um homem posicionados em Deus, ele derruba qualquer gigante. Um homem e uma mulher que leva a sério a palavra de Deus, não tem gigante que fica de pé diante dele. Então a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Se eu ando com Deus, se eu sirvo a Deus, se eu obedeço a Deus, Ele está comigo. Ele é fiel, né? E Ele vai me ajudar nesta situação, né? E a gente vê também, não precisa ler, uma mulher muito posicionada em um problema que ela estava vivendo, que é a mulher que estava com fluxo de sangue. Aquela mulher, ela falou, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. E vocês acham que Jesus não ouviu o que ela falou? Vocês acham que Ele não ouve o que a gente fala? Se você pensar,
se eu apenas tocar nele, ele vai ouvir essa oração. Ele vai lá naquela pessoa e vai transformar ela. Se eu tocar em Deus, o meu milagre vai acontecer. E ali ela disse, né? E foi atrás. Ela se posicionou. Então, quando a gente precisa de algo de Deus, a gente tem que ir atrás. A gente tem que posicionar. Tem que falar, eu quero, e eu vou tocar e eu vou receber. E eu vou tocar pela fé que eu tenho em Deus. E ela foi, gente. Ela foi exprimida. Ela, naquela época, ela era considerada uma mulher impura, porque sangue descendo. Eu não sei como que ela conseguiu, porque uma pessoa que não está tendo sangue no corpo mais, ela não tem força. Mas a fé dela deu a força para ela. Então, muitas vezes você fala, eu não aguento mais. Eu não suporto mais essa situação. Eu não dou conta. Cadê a sua fé? Cadê a nossa fé? Né? Então, a gente precisa ser como aquela mulher. E ela foi, e Jesus, se vocês conhecem a história, e Jesus falou, quem me tocou? E ela falou, como é que eu faço agora? Porque ela estava com medo de ter sangue na roupa dela. E ela falou, foi eu, por fé, né? Porque ela correu um sério risco ali de ser, né? Até morta naquele lugar. E ela falou, foi eu. Que fé, né, gente? Foi eu. Ele falou, vai, você tá curada? Mulher posicionada. Mulher posicionada recebe a bênção. Homem posicionado recebe a bênção. Então a gente tem que se posicionar em Deus. Falar, aqui não, Satanás. Aqui não. Chega. Né? E Deus trazia ao meu coração a palavra. A sala do trono. Né? E vocês estão sobre o meu governo. Ou seja, Deus nos diz, vocês estão sobre o meu governo. Eu estou no trono. E eu governo vocês. Eu governo a sua casa. Você não tem que colocar dela nas minhas mãos. Você acha que eu não ouço a sua oração todos os dias? Eu estou no trono. Eu não saí de lá. Eu nunca saí de lá. Deus nunca saiu do trono. E Ele tem o governo da sua igreja, de todos nós nas suas mãos. É Ele quem governa. É Ele que faz todas as coisas, né? Então, a gente não podemos esquecer disso, né? Então, nós somos o exército, seu exército. O exército do Deus vivo e poderoso. E, gente, se nós somos o exército de Deus e nós estamos sobre o seu comando, nós temos que olhar para Ele, obedecer a Ele e ficar tranquilos, né? Porque pode vir Golias, pode vir urso, pode vir leão, mas quem está conosco é maior. Porque maior é aquele que está conosco, né? Então nós precisamos entender tudo isso, né? E eu fiquei imaginando, gente, quantas vezes a gente tem tanto medo na nossa vida. A gente, às vezes um filho sai, a gente fica com medo, a gente vai para casa, a gente tá com medo, e o marido dá um espirro, você fica com medo. Eu falo, gente do céu, que é isso? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Nós estamos sobre o governo do Senhor. Ele está no trono e Ele ama governar os seus filhos, né? A sua igreja. E outra coisa, assim, que me vinha ao coração, que tem muitos gigantes se levantando
contra a igreja, contra as nossas vidas. E por que Deus falou para a gente se posicionar? Por causa dos gigantes que estão se levantando. Então, a gente tem que se posicionar, porque a gente não sabe o que vem amanhã contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós vamos ter medo? Não, porque nós vamos estar posicionados. Aqui não, Satanás. Você quer entrar aqui, ó, para o céu, aqui tá trancado. Aqui tem obediência, aqui tem palavra de Deus, aqui tem santidade. Essa boca aqui não sai o que não é de Deus. Aqui você não entra, aqui tem santidade. Então, nós precisamos nos posicionar em obediência, né? E ajudando as pessoas e vencendo a nossa carne, né? E a igreja ela precisa se unir, né? A gente precisa ficar mais unidos, viver mais em união, né? Por exemplo, tá passando uma dificuldade, eu acho muito bonita a Núbia. Ora lá, dona Iraci, ora. Isso aí é o quê? É depender, é juntar em oração. A Bíblia fala, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Então, é mais fácil a gente alcançar o favor de Deus unidos, né? Com os nossos irmãos. Esse negócio de se isolar, falar, eu não quero saber mais de irmão, eu não quero saber mais de igreja, isso não tá certo. A gente precisa uns dos outros. A gente não vive sozinho, né? Nós não vivemos sós. E por último, o Senhor falava no meu coração em Apocalipse 6:3. Aí eu falei, Deus, Apocalipse, nossa, é muito difícil Apocalipse, né? E Apocalipse 6:3 fala assim, ó. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, esse cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Deus está onde, gente? No trono. A sala do trono. Ele está lá, ó, tranquilo. E ele está governando a terra. Agora, quando fala, esse cavalo chega para tirar a paz da terra, é trazendo guerras, trazendo perseguições na igreja, nas nossas vidas. Aí a gente pode pensar assim, mas por que Deus está permitindo tudo isso na minha vida? Será por que Deus permite esse cavalo vermelho, esse cavalo do Apocalipse, né? E eu não falo que esse cavalo já está na terra, mas se ele não tiver, ele está chegando, porque Deus falou que o gigante está chegando, né? Então a gente tem que crer no que Deus está falando com a gente. E muitas vezes, gente, a gente só muda o nosso caráter, a gente só muda de vida quando o mal chega na nossa vida. Quando acontece algo ruim na nossa vida, a gente melhora. Aí a gente começa a pedir perdão, aí a gente joelha, aí a gente ora, aí a gente, nossa, meu Deus do céu. Então, se Deus está no trono, se Ele tem o governo, Satanás não faz nada que Ele não permita. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu, Iraci, tô me achando a rainha da cocada, e eu não vou mudar não vou. E Deus olhar para nós e falar, você vai mudar daqui para ali. Nós mudamos.
né? E assim, os problemas que eu já tive na minha vida até hoje me fez muito melhor. Então, problemas gigantes, adversidades, só nos levam a um patamar maior em Cristo Jesus, né? E gigantes, gente, enfrenta gigante quem é valente. Os fracos não enfrentam gigante, eles morrem. Eles morrem. O Satanás acaba com eles. Mas os fortes em Deus, como esta mulher do fluxo de sangue, que não desanimou, que perseverou, vencem qualquer batalha, né? Então nós precisamos de quê? Santificação. Nós precisamos da palavra de Deus dentro de nós. E nós precisamos de posicionamento em Deus. Sermos o quê? Fortes, né? Destemidos. E não é a Iraci que manda nela mais, mas é Cristo que manda em mim. É Ele que governa a minha vida, né? E assim o que vai acontecer? Nós vamos vencer batalhas que o mundo aí fora vai dizer como que ela venceu isso. E nós vamos falar: o meu Deus governou esta situação. O meu Deus está no trono. E Ele tem o controle da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Amém? Então vamos nos posicionar, né? Se precisar chamar a polícia, chama. Amém? Deus abençoe todos vocês. Era esta palavra que Deus tinha para todos nós.